eu sou a Bá do Cuscuz Literário e este daqui é mais um Litera HQ. E hoje eu vim falar de coisa linda, eu vim falar de quadrinhos nacionais, até porque, meus caros amigos, aqui no Brasil temos muitos, mas muitos quadrinistas de extrema qualidade que muitas vezes batem quadrinistas estrangeiros, quadrinistas gringos, e também muitas vezes acabam indo fazer quadrinhos na Marvel, na DC, fazer ilustração lá. Enfim, a gente tem muita gente boa, então é pra isso. Esse vídeo é até mesmo uma homenagem pra toda essa galera que faz esse material de tão boa qualidade. Eu duvido que você nunca leu Turma da Mônica na sua vida. Eu estou aqui com alguns formatinhos, um do Chico Bento e um almanaque da Mônica, para mostrar que, sim, o maior inspirador para a maior parte dos quadrinistas brasileiros é sim o Maurício de Souza. Ele que basicamente fundou a maior instituição de quadrinhos que a gente tem. Ele ainda assim domina mais de, sei lá, 80% do mercado de vendas de quadrinhos nacionais aqui no Brasil. E o cara é um gênio, porque ele tá trazendo umas coisas tão incríveis agora. Mas fico aqui o meu eterno agradecimento ao Sidney Guzman, que foi o responsável por trazer justamente o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, nas Graphics MSP. Nesse vídeo aqui hoje eu vou falar mais de quadrinhos adultos, então é claro, se você é um pouco mais criança, um jovem adolescente, não deixe de ler Turma da Mônica. Nós temos agora a Turma da Mônica Jovem também, que tem uma pegada muito mais mangá, que tá excepcional também. Mas aqui tem um material que se iguala ou até mesmo é superior aos quadrinhos americanos, aos quadrinhos gringos que a gente costuma comprar pela Marvel, pela DC, enfim, pela Panini no geral. Então, a Graphic MSP, ela surgiu da cabeça, assim, a ideia do Sidney Guzman. Muito obrigado, Sidão, de verdade, de coração. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar bem desse material, eu falo, porque, cara, isso daqui é excepcional, de verdade. Já foram lançados... Ai, é que tem bastante, são pesados, olha só. Vamos lá. Já foram lançados 6 Graphic MSP, eu tenho elas todas aqui de capa dura. Só o Turma da Mônica Laços que eu tenho um de capa dura e um de capa cartonada. Mas depois eu falo por quê. Esse projeto surgiu da ideia, da cabeça do Sidney Guzman, querendo homenagear o Maurício de Souza por tantos anos aí da sua carreira esplêndida, enfim. Ele simplesmente pegou e falou assim, meu, por que a gente não pega a galera que tá aqui dentro, que desenha, que ilustra, que escreve pra Maurício de Souza Produções, vamos botar eles pra fazer uma homenagenzinha, pra escrever uma história com o seu próprio traço sobre a Turma da Mônica, sobre os personagens clássicos do Maurício de Souza em si. E aí ele criou o MSP 50 anos, depois ele criou o MSP 52 e o 3 de tão sucesso que fez. Então ele tem ali 150 artistas, tanto de fora quanto de dentro da Maurício de Souza Produções, trabalhando esses personagens clássicos do Maurício de Souza. E aí ele pensou em criar graphic novels abordando todos esses personagens incríveis que a gente vê nos quadrinhos mais infantis, só que numa forma muito mais adulta, contanto que eu já falei, graphic novel. Graphic novel é a palavra que descreve quadrinhos mais adultos. Aí ele escolheu alguns artistas que tanto se destacaram no MSP 50, ou então que ele tinha um contato maior, até porque o cara, ele tem uma, sabe, o Sidney Guzman basicamente respira quadrinhos. Basicamente isso. Então o cara tem muito contato, o cara conhece o quadrinista que tá surgindo, todo o processo de dificuldade, ele sabe reconhecer toda essa qualidade que um quadrinista pode trazer pro mundo e pra todo mundo como eu, como você que é fã de quadrinho. Por ordem de lançamento das Graphics MSP, então vamos lá. O primeiro que saiu foi o Astronauta Magnetar. Sabe aquele astronauta clássico do Maurício de Souza que tem uma roupa espacional? Eu sempre gostei de falar isso. Uma roupa espacial de bolinha e tal, enfim. O Danilo Beruti transformou
o astronauta nisso daqui. E cara, que quadrinho sensacional! Isso daqui é uma obra incrível, nossa senhora. O traço do Danilo Beirute é incrível, deu uma repaginada totalmente no personagem. E ele trouxe aqui um universo de ficção científica, uma coisa muito que a gente vê nos filmes de ficção e nos livros, da forma que é abordado essa parte mais astronômica. Aqui no Magnetar, ele criou o princípio de uma história gigantesca para o personagem, que depois você vai entender, porque tem sim uma sequência, que foi a última Graphic MSP lançada. Mas aqui, não só o traço do Danilo Beirute, mas também a história, o roteiro dele, que é incrível. A gente tem as cores da Chris Petter. Cara, a Chris Petter, ela é a melhor colorista que eu já vi na minha vida. Inclusive, ela lançou já um livro trabalhando o uso das cores para quadrinista, etc. Cara, fantástico. 2 artistas impecáveis trabalhando aqui com um dos personagens mais icônicos do Maurício de Souza. A segunda Graphic MSP que foi lançada é Chico Bento, Pavor Espaciar, do Gustavo Duarte. O Gustavo Duarte é um artista que me conquistou muito pelo seu poder de escrever quadrinhos praticamente sem, ou realmente sem, nenhum balão de fala. Ou seja, a arte dele se comunica por si só. Primeiro que eu já acho incrível quem consegue escrever um roteiro de história em quadrinhos, ou um roteiro de livro, ou qualquer coisa, porque eu não tenho essa capacidade muito aguçada, sabe? Agora você fazer um desenho, você criar exatamente um roteiro, mas não colocar nenhum balão de fala nos seus personagens, cara, tipo, uou, incrível, incrível, incrível. Mas aqui em Chico Bento, Pavor Espaciar, o Gustavo Duarte foi meio que obrigado a utilizar alguns balões de fala. Como o próprio nome já diz, Pavor Espaciar, dá pra ver que a pegada do Chico Bento sempre foi muito engraçada, essa coisa mais da roça, da fazenda, e aqui ele pega toda essa essência do personagem. O traço, olha essa capa aqui, já dá pra você ver que o traço do Gustavo Duarte é bem peculiar e combinou perfeitamente com esse personagem. Acho que foi uma sacada genial do Sidney Guzman ter dado esse personagem na mão desse artista. Depois, mais pra frente, eu vou falar um pouquinho mais de outras obras do Gustavo Duarte. Você vai entender que o traço de verdade do artista combina muito com o Chico Bento. Então foi uma combinação perfeita. E cara, aqui ele trouxe uma história que envolve um pouco ficção científica mais aberta, assim, mais engraçada. Tem muita referência à cultura pop nesse quadrinho. Não tem muito balão de fala. Tem os personagens clássicos. Então a gente tem o primo do Chico Bento, que é o Zé Lelé. Aí a gente tem a galinha dele e o porco. Os 4 são os personagens principais do quadrinho. É muito engraçado, é muito divertido. E isso daqui, eu juro pra você vai ler, tipo, em 2 minutos. A terceira Graphic MSP que foi lançada foi Turma da Mônica Laços. Sim, eu tenho 2 versões. As 2 estão autografadas pelo Vitor Cafadi. Essa obra espetacular, que é a minha favorita da Graphic MSP até agora. Primeiro pela questão de nostalgia, porque eu, como eu disse no início do vídeo, eu sempre li Turma da Mônica. Eu comecei basicamente a ler quadrinho com Turma da Mônica quando eu era pequena. Então aqui tem muita referência a HQ clássicas, aos maiores clássicos do almanaque da Turma da Mônica, aquilo que tem muito gosto de infância pra mim. E eles criaram uma história tão perfeita, mas é uma história com um roteiro bem simples, sei lá, até uma homenagem aos filmes clássicos de Sessão da Tarde, tipo os Goonies, sabe? Uma coisa bem aventuresca mesmo, com esses personagens que, cara, quem não ama a Turma da Mônica, né? Ponto, não existe uma pessoa assim. E eles têm nossa, cara, o Vitor Cafadi, ele tem um traço tão sensível. E aqui trabalhou o Vitor Cafadi e a Lu Cafadi, eles são irmãos quadrinistas. E o Vitor Cafadi, por conta da Turma da Mônica, por conta de outras obras também, ele se tornou o meu quadrinista brasileiro favorito. O traço dele é extremamente sensível, não só nessa obra, quanto em outras que eu vou citar mais pra frente. Aqui a Lu trabalhou a Turma da Mônica pequena, a Turma da Mônica bebê. Então tudo que você encontra de traço aqui da Turma da Mônica bebê é da Lu Cafadi.
E o clássico, que é esse daqui da capa, e o que vai estar no sumo da história mesmo, você vai ver o traço do Vitor. Mas, cara, os dois realmente, tipo, os irmãos se completam nessa obra. Não é a primeira vez que eu vejo irmãos se completarem em obras brasileiras que se tornaram as minhas favoritas da vida, assim. Mas isso daqui é incrível. Se você ama a Turma da Mônica e não leu isso daqui ainda, pelo amor de Deus, corre, porque tem nas bancas a capa cartonada, tem na banca de jornal. Essa capa dura provavelmente você vai encontrar em comic shop, livraria. E outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, isso daqui é extremamente barato. As capas cartonadas custam R$19,90 e as capas duras R$29,90. Ou seja, é um quadrinho extremamente acessível para qualquer pessoa. Incrível. A quarta Graphic MSP lançada foi Piteco Ingá, pelo Chico. O Chico, ele tem um traço muito diferente, mas tão bonito, parece uma pintura. É algo que você, tipo, você olha assim uma página do Piteco e você fala, cara, eu posso arrancar essa página, enquadrar e colocar na minha parede? Porque é simplesmente fantástico. Aqui com o Piteco a gente viu, pô, o Piteco era um personagem totalmente diferente desse daqui que ele trouxe, dessa versão que ele trouxe pra essa Graphic MSP. E aqui, cara, ele abordou uma inversão de valores do Piteco. Se você tinha o costume de ler Piteco quando criança, você sabia que ele tinha uma situação meio romantizada, que ainda assim não era totalmente, porque o quadrinho é uma coisa infantil, né? Os personagens da Turma da Mônica, na versão que pelo menos eu lia, não envolvendo Turma da Mônica jovem, essas evoluções que temos hoje, o traço clássico do Maurício, essa versão mais essência do Maurício de Souza, ele não tem esses assuntos mais sérios, né? É uma coisa bem mais infantil. Então a gente tinha uma leve pegada de romance com o Piteco, que aqui é totalmente invertida. Aqui a gente vê uma série pesada com o Piteco. Esse quadrinho, ele é um tanto quanto pesado, se você for comparar com o que o Maurício de Souza, da forma que ele abordava esse personagem e da forma que foi abordado aqui. Mas isso não diminui, muito pelo contrário, engrandece a obra, porque ela é perfeita, cara, perfeita. Esse daqui tem um começo, um meio e um fim espetacular. E o traço do Chico, a cor dele, é tudo muito bonito de se ver. É tudo fantástico, de verdade. Não tem muito o que dizer. Não tem, de verdade. Fora que tem muitas referências históricas. Históricas, eu digo, da história da humanidade aqui. Como o Piteco sempre trouxe. Então, não só uma diversão para você ler o Piteco Ingá, mas também uma forma de você aprender e conhecer um pouquinho mais sobre algumas particularidades do Brasil, enfim. E a quinta Graphic MSP que foi lançada foi Bidu Caminhos. Você provavelmente sempre amou o Bidu. O Bidu, que é o cachorrinho azul do Franjinha. Roteirizado e ilustrado pelo Eduardo Damasceno e pelo Luiz Felipe Garrocho, a gente tem aqui uma das histórias mais bonitas. Turma da Mônica Laços é sim meu favorito, mas isso daqui é tão tocante. E não só que é tocante, é lindo. É muito lindo. Todas essas graphics MSP, cara, nossa, eu tiro meu chapéu 50 milhões de vezes pra todas essas obras. Aqui então em Bidu Caminhos a gente vai conhecer a história do Bidu, antes dele encontrar o Franjinha, ou então do Franjinha encontrar ele, ou então do Destino unir os dois. Cara, isso daqui é maravilhoso. Se você tem um cachorrinho em casa, você vai certamente se emocionar horrores. Se você teve um dia na sua vida qualquer apego, qualquer conexão com um cachorro ou com qualquer animal de estimação, um gato, um passarinho, enfim. A gente tem um amor muito próximo por esses animais, que não é só pelo cachorro, pelo gato, enfim, qualquer animalzinho de estimação que você já tenha tido na sua vida, provavelmente você vai se emocionar pra caramba. Fora que aqui, as soluções gráficas, porque imagina assim, aqui o Bidu, ele é um cachorro. Consequentemente, antes de ele encontrar qualquer ser humano, seja qual for nessa história, ele interage com vários outros cachorros. E como que um cachorro fala com um cachorro? Au, 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 latidos. Como que a gente vai entender esses latidos aqui? Compre, leia Bidu e você vai entender que as soluções gráficas que eles trabalharam aqui são fantásticas. Fora a colorização deste quadrinho. A colorização desse quadrinho, ele tem um tom muito mais azul, não tanto frio.
Eles trabalharam muitas cores quentes, mas a cor quente misturada com azul e com cores frias, não só o azul, mas derivados disso, que ficou fantástico. E se eu não tô equivocada e falando alguma besteira pra vocês aqui, o Eduardo Damasceno é daltônico e ele foi um dos principais coloristas, né? Um dos dois, no caso ele foi o que mais coloriu. E cara, você fica pensando como que um daltônico, que querendo ou não tem uma dificuldade, uma deficiência nas cores que, sei lá, eu ou qualquer outra pessoa não daltônica enxerga, conseguiu criar cores tão incríveis. Ponto, não tenho mais o que falar de Biduca News. E a última Graphic MSP lançada foi Astronauta Singularidade, também pelo Danilo Beirute, uma sequência de Astronauta Magnetar que foi a primeira lá atrás. E cara, melhor do que a primeira, eu não sei nem o que dizer, porque a primeira já é tão espetacular, mas tão espetacular que quando você pega um negócio desse, você já vem com uma expectativa muito mais alta do que quando você lê o Magnetar e você não sabia nem o que esperar dessas graphics MSP. Aqui, você já vem com aquela, meu Deus, tem que ser demais. E foi. E é incrível. A cor da Chris Petter tá mais maravilhosa ainda do que no Magnetar, ou sei lá, do que o que ela já fez na vida dela. Isso daqui... Olha, eu entendo que a qualidade de impressão disso daqui é fantástico, eles não imprimem aqui no Brasil, eles mandam pra fora, o custo deles é um pouco maior para eles poderem trazer essa qualidade de material pra gente. Então, você vê toda essa dedicação da Maurício de Souza Produções, do Sidney Guzman, dos autores, dos ilustradores, de todo mundo que está envolvido nesse projeto enorme, de trazer esse material de qualidade. Mas aqui em Singularidade, então, a gente vê uma pegada muito mais ficção científica ainda do que no Magnetar. E sim, se você acha que acabaram as graphics MSP, não! Tem muita coisa para ser lançada ainda. Eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas esse ano tem Penadinho, tem Turma da Mata, tem Turma da Mônica Laços 2... e tem mais outro que eu não me recordo agora, eu nunca lembro os nomes, é que já foram anunciados vários. Então se você cumpra isso, se você não leu ainda, se você já leu, vai lá no Facebook, procura pelo Sidney Guzman ou no Twitter e tal, segue ele, porque ele sempre posta preview, ele sempre posta atualizações, vai atrás dos artistas, todos eles são extremamente acessíveis ao público, vai atrás de outros materiais deles. E falando em outros materiais deles, né, eu vou começar falando do meu artista favorito, que é o Vitor Cafadi, porque eu tenho sim mais coisa dele pra indicar pra vocês. A primeira que eu queria indicar se chama Do Outono. Esse quadrinho aqui pode ser até um pouquinho difícil de você achar, mas ele é extremamente barato, sei lá, custa menos de 10 reais, até porque ele é bem pequenininho. E esse daqui o Vitor Cafadi lançou de forma independente, bem antes dele lançar a Graphic MSP e etc. E aqui a gente tem duas histórias, como o próprio nome já diz, né, do Outono, duas histórias que são fantásticas. E aqui a gente vê toda a essência do artista em si. A gente vê o traço dele, como eu falei, que é extremamente sensível em ambas as histórias. O fato dele trazer temas tão sensíveis quanto o traço, quanto a colorização, é a essência do Vitor Cafadi, sabe? E a minha outra indicação, que é basicamente a maior obra dele, que está sendo publicada pela Panini, é Valente! Valente, esse cãozinho maravilhoso! Maravilhoso, sério. Aqui já foram lançados 4 volumes, olha isso, é um formatinho extremamente legal do Valente. Então nós temos Valente para sempre, nós temos Valente para todas, por opção e para o que der e vier. Eu não sei exatamente qual que é a ordem, porque não tem uma numeração aqui e tal, e às vezes eu meio que me confundo, sabe? Mas não importa, cara, vai atrás de todos. Esses daqui você vai achar fácil pra vender. Esse, Para o que der e vier, foi o último lançado, lançou agora no finzinho do ano passado. E, meu, isso daqui é fantástico. Conta a história de um cachorrinho nerd, que basicamente é a representação, assim, espiritual do Vitor Cafadi. E ele passa por diversas aventuras que provavelmente eu, nerd, você nerd, ou teu amigo nerd já passou, que é jogar RPG com os amigos, jogar videogame, ir pra escola, se apaixonar pela primeira vez e entrar numa confusão, gostar de quadrinhos e... Meu, é fantástico, ele pegou todos os personagens que talvez serviram como... que fazem parte de experiências da vida dele, enfim...
da vida dele em si, num geral. E ele trouxe transformado em animaizinhos lindos. Então nós temos o Valente, que é um cachorrinho. Aí tem a Bu, que é a melhor amiga do Valente, que é uma macaquinha. Cara, tem muita coisa. Incrível, incrível. A primeira namoradinha do Valente, que é a Dama, ela é uma gatinha. Tipo, cara, isso daqui é muito lindo, mas muito, 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 muito lindo. Contanto que o Vitor, ele ganhou o prêmio, o troféu HQ Mix, que é a premiação de quadrinhos do Brasil, né? E, cara, fantástico. Isso daqui é incrível pra você pegar toda essa essência do cara, do Vitor, que é um artista, assim, que não tenho nem o que dizer. Mas, continuando, a minha próxima indicação é de dois gêmeos. Ai, ai. Coisa linda. Day Tripper, do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Esses daqui são os meus segundos e terceiros. Eu não sei como que eu posso considerar, porque eles são gêmeos. Meus quadrinistas brasileiros favoritos também, depois do Vitor Cafadi. Inclusive, se você assistiu o último vídeo de lançamento, que eu estava presente no lugar, entre aspas, da Lúcia, não estou aqui para substituí-la, tá? Já deixo claro mais uma vez. Eu vim aqui para acrescentar apenas. E eu falei lá que eu citei essa obra porque a Companhia das Letras está lançando agora uma outra obra deles chamada Dois Irmãos. Que, tá pra chegar, eu não vejo a hora de chegar aqui em casa que eu quero ler. Eu amo esses caras. Mas aqui em Day Tripper a gente tem uma história muito mais adulta. Uma história um pouco até cabeçuda. Se você for, sei lá, um adolescente, talvez você não consiga captar toda a essência dessa história em si. Mas isso daqui, cara, já foi traduzido pra muitos países. Já foi pra fora, assim, dominando o mundo, sabe? É genial. Aqui a gente vai ver o Brás, ele é um escritor, é um jovem rapaz, esse rapaz aqui da capa que está sentado no banquinho. E ele simplesmente, a obra aborda várias formas do Brás morrer. Então a gente consegue pegar a essência da vida, a essência de momentos em que, sei lá, às vezes a gente não passa despercebido ou a gente não dá o devido valor, porque às vezes são momentos simples da nossa vida, mas que são extremamente essenciais, que moldam o nosso caráter ou então a nossa essência, enfim. Mas que eventualmente a gente não percebe, e aqui ele aborda todos esses momentos, então frustrações, felicidades, tudo que pode ter acontecido do Brás na vida do Brás. Ou seja, se ele virar para a esquerda ao invés da direita, pode acontecer uma coisa. Se ele virar para a esquerda, ele pode morrer, mas para a direita ele pode ter mais 3 anos de vida e conseguir o futuro que ele sempre quis, casar, ter filho, etc, etc. Que são escolhas que a gente toma na nossa vida e que não dá pra saber se a gente tivesse ido pelo outro caminho, o que aconteceria. Mas isso daqui é genial, é maravilhoso, é lindo. Agora a minha próxima indicação é uma coisa fofa, extremamente cativante, meu Deus do céu. É isso daqui, Bear, da Bianca Pinheiro. Primeiro que a Bianca Pinheiro é uma fofa, isso já tenho que dizer, porque a obra dela é uma fofa, aí a gente já vê sempre nessas obras que são muito pessoais ou até mesmo particulares da pessoa, do próprio artista, a gente vê a essência da própria pessoa aqui. Depois, sei lá, se futuramente num evento de quadrinho ou outro você acaba conhecendo, você vai entender o que eu tô te dizendo. E aqui em Bear a gente vai ver uma menininha e um urso. Esse daqui é o volume 1, inclusive tá pra sair já pela editora Nemo o volume 2 de Bear, que eu também já estou extremamente ansiosa. E isso daqui começou com uma webcomic. Pra você que não sabe o que é uma webcomic, é simplesmente fazer tirinhas para a internet. Ou seja, o quadrinista ele monta um site e ele vai subindo uma vez por semana, 2 vezes por semana, um por dia, tirinhas. Como você pode ver aqui, deixa eu ver uma página que eu posso, aqui, isso daqui é uma tirinha, basicamente uma linha do quadrinho. E aí eles publicam no site, no blog deles. O Vitor Cafadi começou assim com o Penny Parker. Inclusive, eu super indico o Penny Parker, porque é uma versão Vitor Cafadi do Peter Parker, é muito incrível. E aqui a Bianca Pinheiro também começou o Bear nessa mesma forma. Então em Bear a gente vai ter aqui esses dois personagens principais e em resumo da história, a única coisa que eu vou dizer pra vocês é que esta menininha, ela simplesmente se perde dos pais e ela acaba indo em busca dos pais, ponto. A história é simples isso, só isso.
o plot da história é isso, mas é fantástico. Bear é incrível, sério, incrível, incrível, incrível. Uma história extremamente fofa, tanto quanto a autora. Agora, antes da minha próxima indicação, eu vou falar sobre um projeto que os quadrinistas brasileiros costumam utilizar, que é o Catarse. O Catarse, ele é justamente, tipo, você coloca lá o teu projeto, seja o que for. Então, não é só utilizado para quadrinho, mas também para documentário, filme, livro, qualquer coisa mesmo. Se você quiser fazer um vídeo, tipo o que eu tô fazendo agora, e quiser financiá-lo de alguma forma, e que ele sirva de bem para a humanidade ou para as pessoas que vão financiá-lo, você pode botar lá no Catarse. Então, o que acontece? O quadrinista, ele simplesmente coloca lá a ideia, o processo que ele vai seguir, enfim, ele explica qual que é o projeto, e a galera financia esse projeto para ele. Ou seja, no caso de quadrinho, a impressão, toda a parte gráfica, né, que vai sair totalmente de forma independente. Então ele vai ter que contratar uma gráfica, imprimir por conta própria. Então, justamente para isso não acontecer, eles utilizam essa forma de financiamento, esse trabalho coletivo para poder sair um quadrinho, sair de uma webcomic para o papel. E um exemplo é São Paulo dos Mortos. Esse daqui, para quem gosta muito de zumbi, tá aí uma obra brasileira incrível que reúne tanto vários artistas quanto muitos, mas muitos colaboradores. Mas aqui em São Paulo dos Mortos a gente vai ver um apocalipse zumbi em São Paulo, pronto! E a gente tem várias histórias, basicamente cada quadrinista, ele criou uma história diferente. Então tem história na favela, tem história que envolve policial. São várias aventurazinhas assim que envolvem um apocalipse zumbi, várias pessoas nessa mesma situação. Mas é incrível, e é incrível não somente a qualidade de roteiro, a qualidade de desenho, mas sim o projeto em si, que é uma coisa que, cara, a gente tem sim que valorizar o quadrinho brasileiro, e essa é uma ótima forma. Então entra no site do Catarse e vê lá se tem algum projeto rolando atualmente que vale a pena você investir. E devo indicar agora para vocês também duas obras incríveis do Gustavo Duarte. Gustavo Duarte, que eu falei lá no início, que escreveu Chico Bento, Pavor Espaciar, que não usa balão de fala. Esse cara. Aqui nós temos Monstros, que também já foi traduzido para diversos países, já foi assim, dominar o mundo lá fora, etc e tal. E aqui nós temos a publicação recente da Companhia das Letras, Có e Birds. Có é uma história, Birds é outra história. Então aqui nós temos 3 histórias sem absolutamente nenhum balão de fala, ou seja, somente o traço do Gustavo Duarte para poder contar essas histórias pra gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aquele joinha aqui, porque eu gosto muito de joinhas no meu vídeo. E você, por favor, se você já leu alguma coisa nacional que você queira me indicar, tá aí, deixa aqui embaixo no comentário que eu vou ler, com certeza, enfim. E compre as Graphics MSP e apoie sempre o quadrinho brasileiro. A gente se vê então na semana que vem. Um beijo e até mais!